um outro equipamento importante nas redes de computadores, mais um dispositivo de rede chamado hub. O que nós temos como característica de um hub? Bem, um hub é considerado um concentrador de rede. Isto é um equipamento utilizado para conectar vários computadores em uma rede, funcionando como um ponto central de conexão, como um concentrador das conexões dessa rede. Então observa agora que nós temos a ideia aí na imagem da tela de um hub funcionando exatamente como isso, como um ponto central de conexão dos computadores dessa rede. E aí nós temos vários computadores conectados entre si através desse mesmo ponto central, desse mesmo concentrador, desse mesmo hub. Então a função de um hub é permitir conectar vários computadores em uma rede, todos eles conectados aí nesse mesmo hub, nesse mesmo ponto central, nesse mesmo concentrador. Bem, nós dizemos aí, para efeito de provas de concurso, que o hub é um dispositivo que tem um processo de distribuição dos dados por difusão ou broadcast. O que significa isso? Que quando o hub transmite os dados de um computador para outro, ele recebe os dados advindo de um computador de origem e encaminha esses dados para todos os dispositivos a ele conectados. Aquele dispositivo ao qual os dados são destinados recebe esses dados e trata esses dados. Agora, aqueles outros computadores aos quais os dados não são destinados negam a entrada desses dados. Então a ideia é que o hub conecta esses vários computadores em uma rede, mas o seu processo de distribuição dos dados é por difusão ou broadcast. Isso significa, de novo, que ele recebe o sinal advindo de um computador e ele não sabe definir para quem os dados se destinam. Então ele pega e envia esse sinal para todos os computadores que estão conectados a ele. Ah, professor, mas se ele manda o sinal para todos os computadores conectados a ele, então todos os computadores vão receber e tratar esses dados? Não. Aqueles computadores aos quais os dados não estão endereçados negam a entrada desses dados através das suas placas de rede. E aquele computador ao qual os dados estão destinados e endereçados recebe e trata esses dados. É assim que funciona a ideia do hub. Esse é o processo de distribuição dos dados por difusão ou broadcast que nós temos aí no uso de um hub. É assim que funciona esse dispositivo. Vamos então à leitura da parte teórica sobre o hub. Acompanha comigo. Conhecido como concentrador, utilizado para conectar dois ou mais computadores em uma rede. O processo de distribuição dos dados efetuado por um hub é chamado de difusão ou broadcast, que foi a ideia que nós acabamos de observar naquela imagem que tu está acabando de observar aí na tela, mostrando vários computadores conectados entre si através desse mesmo concentrador, desse mesmo ponto central de conexão que nós chamamos de hub. Era isso, pessoal, sobre esse dispositivo chamado hub.